Fala, labuteiros! Como é que vocês estão? Espero que todos estejam maravilhosamente bem em mais um episódio do Labuta Podcast, onde hoje vamos estar falando um tema extremamente importante para o agronegócio, não só do Vale de São Francisco, mas do Brasil como um todo. Estou aqui com a doutora Patrícia, que ela é doutora em nematologia. Correto, doutora Patrícia? Correto, Toninho. Para quem não conhece, doutora, fala um pouco mais de você e também o que é isso, nematologia. Realmente é uma área bem específica, um nicho bem específico. Bom, para quem não me conhece, né, eu acho que alguns aqui na região do Vale do São Francisco já me conhecem há um tempo. Eu sou a Patrícia Oliveira, né? Minha especialidade é nematologia agrícola. Eu trabalho já aqui na região há mais de 6 anos, mas dentro da pesquisa já tenho chegando aí os 12 anos. E sempre trabalhando com nematóides, vinculada à pesquisa Embrapa. E logo em seguida, quando eu saí do doutorado, eu comecei o projeto Nordeste. Eu fui a primeira nematologista especialista do Nordeste a criar um laboratório privado de nematologia aqui na região, na cidade de Petrolina. Então, hoje, a gente está retomando o projeto do laboratório, mas hoje, de profissionais de nematologia dentro do Nordeste, eu sou a única que trabalha com HF com especialidade na área. Então, é um projeto que eu tenho muito orgulho de falar sobre ele, né? E o que seria essa nematologia, né? A nematologia ela é a ciência que estuda os nematóides, que são vermes, eles são vermes microscópicos, ou seja, não são visíveis a olho nu. E aí a gente tem os nematóides, que são os fitoparasitas, que causam doença, e nós temos os nematóides, que são os benéficos, que são a maioria deles. Os fitoparasitas que causam doença e, consequentemente, prejuízos ao produtor, são nematóides em uma menor quantidade, mas essa pequena quantidade ela ainda causa um prejuízo desastroso na agricultura mundial. Aqui no Vale de São Francisco não é diferente, e isso vem puxando sérios prejuízos para o bolso do produtor. Então, nematóide é um fungo. É um fungo, uma bactéria ou é um vírus? Ele é um verme. Ele é um verme. Ele é um verme que tem a espessura menor do que um fio de cabelo. Então, ele é um verme, é um parasita que sobrevive, né, dentro do sistema radicular da planta. Ele precisa do sistema radicular para sobreviver. Entendi. Então, não é porque é um parasita que ele é ruim para a planta. Então, vai ter parasitas bons e vai ter parasitas ruins para a planta? No caso dos nematóides, nós temos bilhões deles que são benéficos para a planta. Ou seja, eles têm uma relação boa de ciclagem de nutrientes, assim como os fungos e as bactérias que a gente tanto fala hoje no controle biológico. Os nematóides, eles também têm esse grupo. No entanto, nós temos um pequeno grupo que se alimenta da planta especificamente, que são hoje o que a gente chama de fitoparasitas, que são aqueles que causam aí o prejuízo nas plantas. Entendi. Então, eles são parasitas que eles podem vir ou para ajudar ou para prejudicar. Isso. Então, quando vem para prejudicar, o que pode trazer de prejuízo financeiro, aí vai depender da cultura, da variedade, Exatamente. Entendi, De quais entendi. essas populações. E é importante quando a gente fala de nematóide, a gente está falando de um problema hoje que é um dos maiores da agricultura, mas a gente está falando também muito do que está por trás dele, que é o desequilíbrio dos solos, né? Então, hoje a gente fala muito em controle biológico, uso de micro-organismos no solo para reestruturar a microbiota do solo. Então, vale a gente colocar que os nematóides, mesmo esses que estão causando prejuízos, eles são nativos dos solos. Mas o uso incorreto desse solo, qual seria esse uso incorreto? Uma monocultura, plantando sempre a mesma cultura no mesmo local, um manejo inadequado de matéria orgânica. Então, tudo isso vai contribuir para que essas populações cresçam. Mas quando eu tenho um solo equilibrado, de forma que ele esteja equilibrado, químico, físico e biológico, eu vou ter bem menos prejuízos com esses nematóides. Eles vão conviver ali em harmonia com os benéficos e não vão causar tantos prejuízos. Então, não é que eles são os vilões. Eu costumo dizer que eles são a causa, na verdade eles não são a causa, eles são a consequência de um manejo errado que a gente vem fazendo dos nossos solos. Aí uma pergunta, existe como eu produzir sem nenhum dermatóide na minha área, erradicar 100% eles, Não. seja os bons ou seja os ruins?
Perfeito, Toninho. Nós não conseguimos. Primeiro, porque a partir do momento que eu mato todos os micro-organismos, e os nematóides eles também são micro-organismos no meu solo, eu vou perder a biodiversidade, eu vou perder ali a função que eles têm, principalmente ali na relação com a planta, ciclagem de nutrientes, decomposição de matéria orgânica. Então, quando a gente fala de nematóide, quando essas populações elas começam a crescer, esses que causam prejuízo, hoje a gente tem no mercado ferramentas que ajudam o produtor a conviver com eles, porque a gente não tem uma ferramenta que consiga exterminar 100% todo mundo, porque aí, quando eu falo em matar todos os nematóides, eu estou falando em matar tanto os benéficos quanto os que causam prejuízos. Então, eu vou estar perdendo muito micro-organismo no meu solo. E aí, se no solo não tem esses micro-organismos, não tem esses nutrientes para a planta, ou a gente vai ter que repor quimicamente, que aí é mais caro, ou então a planta vai ter algum problema na hora de produzir. Então, realmente, o caminho sem dermatóides é um caminho ruim. Mas como é que a gente consegue conviver com ele de forma assertiva? Então, você já trouxe que eles são invisíveis. Isso. Então, como é que eu vejo, como é que eu consigo enxergar se a minha planta ela tem dermatóide ruim ou se ela tem bom? E como é que eu consigo potencializar isso ou mitigar o risco? Essa é uma das perguntas que os produtores mais me fazem quando eu vou ao campo, né? E assim, por muito tempo, a nematologia, né, que conforme a gente falou, ela avançou muito no Brasil nos últimos 10, 15 anos. Então, nós ainda não temos muita coisa, muita pesquisa. Estamos andando muito com isso, mas a gente tem poucos profissionais ainda. E nós temos esse desafio que é identificar a doença precocemente no campo. Por que isso? Porque, conforme você falou na sua pergunta, eles são invisíveis. Então, o produtor, na lida dele no campo, ele vai controlar a lagarta que ele está vendo lá em cima da folha, comendo a folha dele. Então, ele está vendo a lagarta e ele fala, eu tenho lagarta, eu preciso controlar. Mas o nematóide tem 2 pontos. Ele é invisível e ele está debaixo do solo. Então, além disso, né, o produtor tem essas 2 barreiras para conseguir enxergar esse sintoma. Muitas vezes, qual que é o principal sintoma dos nematóides numa área, por exemplo, vamos falar de cebola, de melão, de uva, que a gente tem bastante, exatamente a planta começa a apresentar deficiência nutricional. E aí é onde a gente tem muita a confusão desses sintomas. Por quê? Como ele é invisível, ele está lá embaixo do solo, o produtor começa a observar isso na parte aérea e fala, não, minha planta está precisando de mais adubo, de mais nutriente. E aí ele começa a colocar mais nutriente. Só que isso, na realidade, é um sintoma já indireto do nematóide. Por quê? Porque a partir do momento que o nematóide ele parasita o sistema radicular da planta, ele bloqueia toda a absorção de água e de nutrientes. Se ele bloqueia, nada que o produtor coloca no solo vai ser absorvido. Então, a planta começa a apresentar deficiência. Então, um dos maiores sintomas que a gente pode ver é a deficiência nutricional e a perda de massa foliar. Então, só que são sintomas que são muito confundíveis aí com a própria deficiência nutricional mesmo. Então, assim, pelo que eu estou entendendo, é como se os nematóides, eles entram para tapar o caminho de ligação entre as raízes, que é o que absorve o nutriente. Exatamente. É a boca, vou dizer assim, a boca da planta, e aí ele trava aquilo, então a planta não recebe. Exatamente. E aí, dentro do produtor, assim como o ser humano, né, a gente pode ter uma dor de cabeça, que pode ser por falta do óculos, por não se alimentar direito, não beber água direito no dia. Exatamente. Então, a gente tem vários problemas que podem ser ligados e associados a isso, né? Exatamente. Então, assim, eu entendi que é um tiro no escuro. Realmente pode ser falta de nutrientes ou pode ser falta de defensivo para proteger a planta. Isso. Então, o papel para cuidar dos nematóides deveria ser preventivo ou eu preciso identificar o problema e depois cuidar? Qual é o financeiramente falando, qual é melhor dos 2 cenários? Preventivo ou o corretivo? O corretivo. Perfeito. Você fez uma analogia muito, muito interessante que foi conosco mesmo, né? O ser humano. Então, nós temos uma dor de cabeça, nós precisamos saber qual é a causa.
Então, a planta ela apresenta o sintoma, nós precisamos saber a causa. E, assim como as nossas doenças, diagnosticar preventivamente na planta com nematóide é a mesma coisa. Então, a partir do momento que eu faço uma análise nematológica rotineiramente e que eu sei quais são os nematóides que eu tenho, eu consigo lidar melhor. É como se eu disser assim, eu tenho hipertensão. Eu sei que eu fiz o exame, eu sei que eu tenho hipertensão. O que eu vou fazer agora? Eu vou tomar medicação para hipertensão. Por quê? Porque eu não vou curar aquela hipertensão. Os problemas com nematóide, o produtor em campo, ele precisa ter em mente exatamente isso. É como se fosse um diabetes, uma hipertensão. Eu não vou curá-lo, mas eu vou conviver, aprender a conviver com ele. E aí, como é que a gente convive? Principalmente no primeiro passo, que é o diagnóstico, é como se fosse a nossa consulta no médico. Então, a gente faz esse diagnóstico, entende o que é que tem naquele solo, correlaciona com a cultura, porque isso é muito particular. As espécies de nematóide que eu encontro no solo, eu só vou saber dizer qual o nível de dano que ele vai causar para o produtor quando eu souber qual a cultura que ele vai fazer, ou que ele tem. Se ele tem cebola, eu vou olhar todas as espécies que eu encontrei e ver qual o nível de prejuízo que ele dá para a cebola. Mas aí voltamos a falar de prevenção. Quanto mais cedo, melhor. O produtor que ele já tem uma alta infestação em campo, ele precisa fazer essas análises rotineiramente, pelo menos a cada 3 meses. Então, assim, pronto, você já respondeu uma pergunta interessante que eu ia fazer. Então, não necessariamente eu preciso colocar, dizendo, vou botar aqui, eu vou aplicar um produto como preventivo. Não preciso disso. Tem como a gente fazer uma análise de solo e dentro dessa análise a gente avaliar as condições. Tem. E a recomendação hoje técnica seria trimestralmente, vou dizer assim. Trimestralmente. Ou um pouco antes de implantar a cultura. Por exemplo, vou plantar um melão. Então, ver o que é que eu tenho na área, né, anteriormente ao melão, ou se for um outro ciclo de melão, pegar ali uma amostragem de solo e de raiz no ciclo anterior para entender o que é que eu tenho. Por quê? Principalmente porque, como eu falei anteriormente, a gente tem interações diferentes nas diferentes culturas. Então, o que seria isso? É eu dizer que algumas culturas o prejuízo ele é muito maior e rápido. Por exemplo, o próprio melão, conforme eu citei. Melão, quando o produtor ele planta melão em área com alta infestação, as chances de ele ter 100% de prejuízo são praticamente 100% também. Quase certeiro. Exatamente. Então, assim, em algumas culturas eu ainda tenho um fôlego. Numa uva eu tenho um fôlego, numa cebola eu tenho um fôlego, porque a interação é diferente. Você consegue ver o problema surgindo e ainda atuar. E ainda atuar. Já no melão, não. Quando você vê, já foi. Exatamente. Entendi. Então, por muitas vezes eu já conversei com produtores de tomate, de melão, me pedindo consultoria quando ele estava na metade do ciclo. E eu falei para ele, olha, eu não vou lhe atender porque eu não consigo fazer mais nada. Mas, doutor, eu preciso resolver aqui porque eu vou ter prejuízo. Mas, infelizmente, o ciclo que você está aí, metade do ciclo da cultura, a gente não consegue mais fazer nada. Então, foi 100% de perda. Então, para qualquer cultura, o momento ideal para você estar estudando e vendo isso é antes da colheita, antes da produção. Antes de plantar, desculpa. Antes de plantar. Entendi. Quando o produtor, é uma pergunta que o produtor sempre faz, mas eu estou preparando o meu solo, eu não tenho nenhuma cultura na área. Muitas vezes a gente tem planta daninha e a maioria das plantas daninhas multiplicam nematóide. Tiririca, tiririca. Por quê? Como é que a erva daninha multiplica os dermatóides? Algumas plantas são suscetíveis. Tiririca, bredo, melão de São Caetano, a gente tem muito aqui no vale, nas áreas de goiaba. Então, o que é que a gente orienta? Se o produtor ele vai implantar e ele não tem nada, por quê? Porque a análise ela é feita do solo e de raiz. Por quê? O nematóide ele é um patógeno que tem ciclos que passam no solo e tem ciclos que passam na raiz. Então, a análise tem que ser feita nesses dois ambientes. E aí o produtor fala, eu vou plantar melão, mas eu ainda vou preparar. Então, eu não tenho nada plantado. Aí eu sempre oriento que se tiver um melão São Caetano, se tiver uma jitirana, se tiver um bredo, coletar que a gente consegue fazer uma diagnose inicial. E assim,
Quando vai plantar, o cara pode plantar 1 hectare, 2, 10, 100. Então, qual é o tamanho que vocês recomendam Da hoje amostragem. da amostragem para poder estar fazendo uma análise melhor? Porque o correto para a gente fazer uma análise 100% tem que ter todo o material para fazer. Então, é impossível. Mas tem alguma estatística que fala a cada X metros ou a X área quadrada? Tem sim. A gente tem uma metodologia, que é uma metodologia, inclusive, que foi criada por pesquisadores, né, e está dentro recomendada pela Sociedade Brasileira de Nematologia, que é exatamente, a gente recomenda coletar aí de 4 a 5 pontos por hectare. Quando o produtor tem áreas maiores, eu tenho, sei lá, 10 hectares, aí a gente pode ir diminuindo, 3 pontos por hectare. Mas sempre tem essa... 2 hectares, coleta 6 a 8 pontos nas 2 hectares. Sim, sim. Existe algum tipo de solo que os nematóides eles gostam mais? Como uma areia, um siltoso? Qual é o tipo de solo? Se tem e se sim, qual é o tipo? Existe. Os nematóides, eles têm uma característica que eles têm um sistema nervoso muito bem desenvolvido, mas eles não têm sistema locomotor, ou seja, ele não tem perna. E aí você pergunta, Patrícia, como é que eles se movimentam? Eles se movimentam bem pouco no solo, mas esse movimento é todo guiado pela película de água. E aí, num solo arenoso, o que é que eu tenho? Eu tenho uma película de água que se movimenta mais. Então, esse nematóide ele se movimenta mais. Consequentemente, num solo arenoso, eu tenho uma dificuldade maior de manejar. Manejar o quê? Manejar irrigação, manejar nutriente, porque é um solo bem mais fácil de você perder esses nutrientes. Então, por que os danos são maiores de nematóides em solos arenosos? Justamente por essas questões, essa movimentação dele e muitas vezes os problemas na nutrição, conforme eu falei. No solo arenoso, se você faz uma nutrição e você não tem um controle de irrigação ali, você perde tudo muito rápido. E aí, o que acontece? Você deixa uma planta sem nutrientes. Que é outro ponto que a gente já pode puxar para uma outra discussão, que é justamente assim. Nematóide, seja fungo, seja bactéria, a gente precisa entender que, e principalmente quando é um nematóide, que é como se fosse uma doença crônica, eu preciso ter uma planta nutrida. Então, por isso que existe essa associação do solo arenoso e o nematóide. Por quê? Porque grande parte das áreas a gente tem um problema aí, né, no manejo nutricional. Uma pergunta que eu ia fazer antes de pegar esse gancho que você trouxe era a questão das culturas. Então, eu já vi essas histórias que se eu tiver um coco e erradicar o coco, eu não posso estar colocando algumas outras culturas, como uva, uva ou goiaba, por exemplo. Isso tem a ver com nematóide ou não? E quanto de nematóide, assim, e pegando ainda isso, uma área de coco, os nematóides que tem lá, pode ser para coco tranquilo e para outra cultura ser prejudicial? Pode. Os nematóides, eles têm uma característica que é um nome meio estranho, mas é muito fácil de explicar. A gente da nematologia, a gente costuma dizer assim, que o nematóide ele é um patógeno polífago. O que seria um patógeno polífago? É um patógeno que ele vai se alimentar de inúmeras culturas. Então, se eu for falar de uma forma mais simples, a salada inteira e as frutas inteiras, praticamente, eles se alimentam. Quase todas. E aí, o que acontece? Quando o produtor ele vai fazer a migração de uma cultura para outra, é outra questão que a gente tem que é bem pertinente. Às vezes ele não faz análise, ele não conhece o que tem na área, como você deu o exemplo do coco. O coco, especificamente na raiz, nós não temos problemas com nematóide. A gente tem um problema com nematóide no coco, mas ele é um outro nematóide, que é uma outra dinâmica que ele vem pela parte aérea. Vamos pensar em solo. Então, o nematóide, além do solo, tem no ar? Esse, na verdade, ele não tem no ar. Esse, ele é um nematóide que, o do coco, especificamente, ele tem um vetor. É um besouro, que ele fica dentro do sistema digestivo, no intestino do besouro. O besouro pousa no coqueiro, lá na parte de cima, e defeca lá e o nematóide ataca o coqueiro. O besouro maldito. Exatamente.
E aí é outra história. Mas se a gente for falar de solo, no coco nós não temos. Mas um exemplo prático. O que aconteceu muito aqui no Vale do São Francisco? Nós tivemos o problema do nematóide na goiaba. Isso, que é bem conhecido, né? Exatamente. O problema do nematóide da goiaba, eu trabalhei, toda a minha pesquisa desde 2012 foi com o nematóide da goiabeira. É um nematóide extremamente agressivo, é um nematóide que a gente tem ele distribuído em todo o Vale do São Francisco e é um nematóide que, se ele quebrar resistência para a videira, nós teremos um pânico em massa, porque é um nematóide de grande agressividade. Ele quebrou resistência já para algodão, que é uma arbórea também. Como assim, arbórea? Arbórea é uma planta mais rústica, assim como a videira. Entendi. Então, ele quebrou resistência já tem uns 2 anos lá no oeste da Bahia e hoje os melhoristas já estão batendo cabeça com ele. É um nematóide conhecidamente, mundialmente, como um dos nematóides mais agressivos que existe. Qual é ele? É o Meloidosne enterolobe, conhecido popularmente como nematóide da goiabeira. Ele foi encontrado no Brasil, registrado, não quer dizer que ele não tinha em outras regiões, mas o registro dele foi no ano de 2009, aqui no Projeto Maniçoba, em Juazeiro. Então, todos os artigos científicos citam o Projeto Maniçoba, aqui em Juazeiro, como o primeiro relato desse nematóide aqui no Brasil. E aí, o que aconteceu de lá para cá? Nós tínhamos grandes áreas de goiaba, tanto na região de Juazeiro, como aqui no Projeto Nilo Coelho. Mas antes de avançar isso, se não existia em canto nenhum no Vale de São Francisco, como é que esse dermatóide começou a surgir do nada em Maniçoba? Na verdade, ele já existia, né? O que aconteceu foi que o primeiro lugar que a Embrapa chegou e que a Embrapa começou a levantar as pesquisas foi lá no projeto. E aí fez esse relato. Já existia a doença, só não existia ainda a nomenclatura, o nome, né, em Isso. si? E aqui na região nós não tínhamos nenhum profissional, na verdade, né, que trabalhava com isso. O nematologista da Embrapa, o Dr. José Mauro, que foi a pessoa com quem eu trabalhei, ele chegou aqui na Embrapa em 2006. Então, já foi... Esse trabalho de registro do nematóide da goiabeira já foi oriundo dos primeiros projetos dele aqui na região. Que massa. Porque a Embrapa não tinha. Até então, o nematologista de alguns anos atrás já tinha aposentado. Então, esse relato veio em Maniçoba e aí a gente teve esse histórico que a gente conhece da goiabeira no Vale. Então, a gente percorre o projeto Nilo Coelho hoje e encontra pouquíssimas áreas de goiaba. Por quê? Porque dizimou completamente com esse nematóide. E aí, o que o produtor fez, na maioria dos casos? Migrou. Saiu da goiaba, entrou na acerola ou maracujá. Todas essas duas culturas, tanto a acerola como o maracujá, também são suscetíveis ao nematóide da goiabeira. Então, ele saiu de um problema e foi para outro. Aí você falou maracujá, eu fiquei triste. Eu tive problema justamente com isso, no maracujá. Maracujá é muito complexo. Muito melindroso. O maracujá, além do nematóide, o que é que o maracujá tem? Ele é muito suscetível ao fusário. E existe uma não, foi fusário. Desculpa, falei errado. Foi fusário. Mas às vezes você tinha nematóide também. Porque o que acontece? Tem que fazer análise, né? Agora pra saber. Tem que fazer uma análise. O fusário, tanto o fusário como outros fungos que causam doença no solo, eles se associam com o nematóide. Como é que o nematóide ele chega à raiz? O nematóide ele é um vermezinho, né? Ele tem uma estrutura no aparelho bucal que a gente chama de estilete. Ele parece uma agulha. E ele utiliza para injetar toxina e começar o ciclo reprodutivo dele dentro da raiz da planta. Só que quando ele faz essa penetração no sistema radicular, ele causa um ferimento que serve de porta de entrada para outras doenças, inclusive o fusário. Então, a própria goiabeira, ela tem problema com fusário. O próprio maracujá tem problema com o fusário. Muitas vezes o fusário leva a culpa, mas tem nematóide junto lá dividindo o prejuízo com ele. E se um produtor tem a área de goiaba, beleza, vou erradicar. Ele erradicou a área de goiaba dele porque depois que pega, não tem o que fazer mais, correto? Correto. Pegou, erradicou. A área dele, ele tirou tudo, deixou no solo, o solo virgem, vou dizer assim. Tem como reverter a situação do fusário no solo?
tem como matar esse fusário, seja tacando fogo na área toda e através do fogo queimar o fusário, ou então é deixar o próprio sol queimar o fusário ou algum produto, alguma coisa. Qual é o caminho de quem foi atingido por isso pode estar atuando para acabar o fusário, Tá. o nematóide? Tá. Ó, quando a gente fala tanto do nematóide quanto de qualquer outro problema de solo, a gente não tem medidas hoje 100%. Nenhuma. Então, é aquela coisa... Se você chega no produtor, o produtor fala, chegou um vendedor aqui dizendo que vai resolver meu problema com nematóide com fusário, ele tem a senha para ficar milionário, porque não resolve. Ou tá mentindo? Ou tá mentindo. Porque não resolve. Então, é uma coisa que a gente precisa colocar na mente do produtor. A partir do momento que eu tenho os problemas de solo, eu tenho que aprender a conviver com eles. E como é que eu aprendo a conviver com eles? Melhorando o meu sistema. Por que esses problemas não existiam há anos atrás? Porque nós tínhamos um sistema, um solo, um ecossistema de solo mais equilibrado, tanto biologicamente, quimicamente e fisicamente. Então, é impossível reverter isso? Não é. Só que só reverte pelo caminho da reestruturação, matéria orgânica, a parte física e a parte biológica. Como é que isso vai acontecer? Em quanto tempo? Demora um pouco, mas vem. É uma área que você falou aí que eu gosto bastante, que essa área é mais de uma agricultura sustentável, Exatamente. vou chamar assim, né? Que aí entra essa área de meio ambiente, de resíduos, que é uma área que eu gosto bastante. E dentro dessa área de meio ambiente, então o que você está falando é justamente que quando a gente consegue criar um ecossistema, então ecossistema, hoje o que eu vejo e tento implementar na área seria o quê? Seria uma cauda orgânica para poder estar melhorando mais imediato. Exato. Você bota ali uma massa orgânica, uma matéria orgânica para ter o que comer, o que digerir esses nutrientes. Então você começa a criar um ecossistema para poder estar ali cuidando, correto? Correto. Mas a minha visão hoje que eu tenho da agricultura é que tudo mais, cada vez mais está sendo faturamento. Então, eu preciso aumentar minha receita, minha recorrência financeira, e isso pensando como empresas que vendem esse tipo de produto. Então, quando eu estou atuando em uma agricultura mais sustentável, utilizando e cuidando mais do meio ambiente, isso faz com que eu precise menos de químico, menos de produto. Então, hoje, será que no Vale, não só no Vale, mas em todas as regiões que são produtoras, não existe um desincentivo dessas empresas produtoras de defensiva agrícola, produtos agrícolas, de acabar mais com esse tipo de produção e investir mais? Não, compre meus produtos e deixar mais refém? Ou isso é viagem da minha cabeça? Quando a gente fala de sustentabilidade hoje na agricultura, hoje a gente tem muito, que é o que eu trabalho, que é o sistema solo, né? Eu sempre falo que eu não trabalho com nematóide especificamente, eu trabalho com solo, que é o bem mais precioso que o produtor tem. O que vai gerar faturamento, o que vai gerar dinheiro no bolso para o produtor é o solo. Não é a uva que está lá, não. A uva, ela vai ter o ciclo dela, 10, 15 anos, ela vai morrer. Mas o solo, ele vai precisar dele sempre para plantar. E aí, quando a gente fala em sustentabilidade, hoje, Toninho, a gente não só está falando, mas a gente necessita, o produtor, ele necessita colocar a prática sustentável dentro da fazenda. Porque aquele que não o fizer, vai chegar um momento que ele vai estagnar e não vai produzir mais. Então, hoje, por exemplo, quando você falou aí da questão das empresas, grandes empresas hoje, empresas químicas que tinham moléculas extremamente agressivas. A exemplo, por exemplo, nós temos a molécula de que era utilizado no manejo de nematóides, extremamente causava aí sérios problemas para o ser humano. E hoje a mesma empresa que produzia ela hoje está dentro do ramo de biológicos. Então, nós temos essa virada de chave hoje dentro das multinacionais de químicas para o biológico. Por quê? Porque hoje essa virada para a sustentabilidade ela é necessária. Só para você entender um pouco, o manejo de nematóides em soja, que é a cultura de maior expressividade no país, mais de 80% a 90% é biológico.
Então, Sim. então a gente e aí isso se puxa, vai para outras áreas, manejo de pragas, manejo de outras doenças. Então, não só na soja, mas, por exemplo, aqui na região do Vale do São Francisco, nós temos hoje ferramentas sensacionais para manga, para uva, que são ferramentas 100% limpas, biológicas. Qual é a diferença desse, quando você fala de químico e biológico, tecnicamente falando, qual é essa diferença? Tá. Hoje, a gente tem algumas... o químico são moléculas sintéticas, né? Então, eu tenho um problema com um inseto, eu vou usar uma molécula química para matar o inseto. Mas, hoje, eu tenho no mercado inúmeras opções de um micro-organismo que vai se alimentar daquele inseto no campo e vai controlar ele também. Aí você me pergunta, vai substituir? Eu vou ter um manejo 100% biológico, ou seja, 100% sem uso de químico? Não. Hoje o que a agricultura prega muito é a associação de forma equilibrada dos dois. Então, qual a consequência disso, que é uma consequência boa? Diminuição do uso de moléculas químicas. E quando a gente fala de Vale do São Francisco, que é uma região, a nossa região nós produzimos frutas in natura, e nós exportamos para mercados que tem muita restrição de molécula, isso é sensacional. Porque nós tínhamos, e sempre a cada safra existem desafios com algumas doenças, algumas pragas, que a gente chama de pragas e doenças de final de ciclo, em que eu não posso mais entrar com a molécula química, porque o mercado, os Estados Unidos, a Ásia, não aceita. É o que chamam da resíduo, né? Exatamente. Aí hoje a gente tem muitos produtos, ferramentas, né, que tem na sua composição só micro-organismo que eu consigo usar tranquilamente. Então, deixa eu ver se eu entendi. Quando você está falando de um produto biológico, é um produto que eu peguei aquelas moléculas, aquele protozoário, não sei se seria isso. Uma bactéria, na natureza. Isso. E quando é químico, eu tive que juntar alguns produtos, juntar algumas coisas para fazer aquela molécula para chegar onde eu quero, no produto que eu quero. A diferença é essa. Exatamente, exatamente. Entendi. Para você ter uma ideia, hoje o manejo de doenças de solo, o que salva hoje o manejo de nematóide, o manejo de fungo de solo, no caso do fusário, é exatamente o que a gente chama de manejo biológico. Por quê? Porque nós estamos, conforme a gente falou inicialmente, o sistema solo ele é um sistema extremamente rico de micro-organismos. Em 1 grama de solo, nós temos bilhões de micro-organismos. Então, imagine que é um sistema que eu não vou poder estar entrando com moléculas químicas o tempo todo. Em alguns casos, sim. Mas eu não vou poder estar entrando com fungicida, por exemplo, porque eu vou estar matando todo mundo ali. Você vê hoje que existe assim, antigamente não existia produtos químicos na agricultura. Basicamente tudo era biológico, né? Quando foi no começo, precisou produzir mais e tudo. Foi aí que começou a surgir o avanço da questão da produção alimentar, que aí começou a produzir cada vez mais. Verde. Isso. E aí, hoje em dia, você tem pelo que conversando e o que eu vejo, tem uma inversão. Então, no começo era mais natural, foi para químico e hoje está uma puxada de volta para o natural. Existe isso é o movimento, mas em relação aos produtores, está tendo uma aceitação neles dessa parte de sair do químico, que era o que estava dando certo, para ir para o biológico? Como é que você vê esse comportamento? Em alguns produtores, a gente ainda vê um certo receio. Até mesmo porque a gente tem uma dificuldade hoje, um desafio muito grande, que é exatamente mostrar para o produtor o benefício do uso de um micro-organismo no solo, de um uso de um micro-organismo via foliar. Então, isso vem muito da indústria que produz esses micro-organismos. É difícil para o produtor se adequar a uma tecnologia que ele não está vendo ali a olho nu. E aí, quando eu falo isso para você, eu estou falando, por exemplo, ele tem uma lagarta, vamos, por exemplo, da lagarta. Ele tem uma lagarta comendo o milho dele. Aí ele aplica um inseticida e ele vê a lagarta morrendo. Então, ele vê ali o resultado. E o biológico, ele é diferente. O biológico, quando você aplica um tricoderma no solo, você vai ter um melhor enraizamento da planta, você vai ter uma indução de resistência a outras doenças na planta. Mas são fenômenos que o produtor ele não consegue ver.
Então, a gente tem ainda esse gargalo para vencer, mas, assim, falando de Vale do São Francisco, as grandes empresas hoje usam muito, isso, são totalmente adeptas, mas alguns pequenos produtores ainda têm muito receio do uso de biológico e, assim, utilizam muito o químico, e o químico ele não vai sair, ele vai permanecer. O que a gente está, para onde que a gente está caminhando? A gente está caminhando para um uso sustentável, um uso com responsabilidade ambiental, ou seja, em poucas quantidades. Sim, sim. E você trouxe no começo da conversa que uma das coisas que é importante para você manter uma boa saúde para o solo, vou dizer assim, é fazer um rodízio. Então, plantei um milho, depois plantar uma melancia, depois plantar um mamão, você vai fazendo rodízio. Mas aqui no Vale a gente tem uma diferença de produção em relação à grande maioria do Brasil. Exato. Que no Brasil, aqui no Vale de São Francisco, o que é mais forte é a fruticultura. Como você trouxe, é a goiaba, é a banana, é a uva, é a manga. E essas culturas, muitas vezes, a gente não gira tão rápido assim. A uva passa mais de décadas, manga igualmente. Então, para o produtor que optou por uma fruticultura, que não tem esse giro de culturas dentro da área, como é que ele pode se prevenir para não tomar um prejuízo em relação aos nematóides? Perfeito, a sua colocação. Quando a gente trabalha com fruticultura, né, HF no geral, a gente tem sérios desafios. HF? Hortifruti. Hortifruti, que sim. pega as hortícolas e as fruteiras, né? E aí, eu sou prova disso, porque eu trabalho com nematóide nessas áreas. Então, é bem desafiador. Por quê? Porque a gente tem o produtor de cebola, que só planta cebola todo ano, ele não tem outra cultura. A gente tem o produtor de melão, que só planta melão todo ano no mesmo local, não faz outra cultura. E a gente tem o produtor de uva e o de manga, que até então não tem maiores problemas com nematóide, mas a uva tem. E aí a gente está falando de uma cultura perene, ou seja, a cultura que vai ficar ali por anos naquela área. Então, falar de rotação de culturas é impossível. Então, por que a gente fala de rotação, de fazer uma cultura, depois fazer outra? Porque eu vou aumentando a diversidade de micro-organismos ali, naquela área. Tanto a diversidade de micro-organismos, quando também eu não vou estar esgotando aquele solo só com os nutrientes, porque o nutriente que o melão precisa mais é o nutriente que a uva precisa mais é outro. Então, a ideia da rotação é exatamente essa. E a gente não tem isso. E aí, o que a gente tem? A gente tem solos que estão ali, a planta sugando o tempo todo, uma cultura só. No caso da cebola, do melão, é pior, porque o produtor ele tem um costume de fazer um preparo de solo, que ele revolve aquele solo e deixa exposto ao sol. Então, mata ainda mais os micro-organismos. Então, esse desafio a gente tem conduzido alguns trabalhos aqui em campo. Eu trabalho com consultoria e pesquisa de campo também. E a gente tem monitorado algumas áreas aqui de caráter ainda pioneiro, porque a gente não tem dados sobre a gente não tem informações sobre isso aqui na região do Vale. A gente tem, por exemplo, análise que nos dizem que tem fusário na área, só que fusário tem inúmeras espécies. Quais são as espécies que a gente tem? A gente não sabe. Então, nas áreas de uva que a gente avaliou, que eu fiz uma análise que a gente chama de metagenômica, que é identificar o DNA do solo. O que a gente viu aqui no Vale, né? Nas áreas que a gente avaliou, porque ainda tem isso, a microbiologia de solo, ela é diferente. Na tua área ela é de um jeito, no teu vizinho ela é outra, no teu outro vizinho do outro lado ela é diferente, porque os manejos de vocês são diferentes. Sim, sim. Então, nessas áreas que nós avaliamos, nós observamos uma superpopulação de fusário e baixa população de micro-organismo benéfico, ou seja, significa dizer que é um solo que realmente está sofrido. Tá? Mas, volto a dizer, são dados ainda que a gente não tem essas informações. E aí, o que é que o produtor pode fazer e pensar com relação a isso? É exatamente fazer o que a gente chama de feijão com arroz, que é o básico ali. Manter
a matéria orgânica, manter a estruturação de solo. Solos compactados é um problema muito sério, tanto para o desenvolvimento da planta como para o desenvolvimento de micro-organismos. Então, descompactar solo quando está compactado. E fazer uso de ferramentas que hoje existem no mercado, né? Tanto o micro-organismo quanto alguns compostos, como você falou, de calda orgânica, que serve ali como um alimento, né? Tanto leva micro-organismo, como também serve de alimento para os que ali já estão, para aí você ir melhorando aquele sistema que você tem ali. Eu fiquei na dúvida, você falou que era para revirar o solo, não revirar o solo. Não, no caso da revirar, que eu falei, para solarizar, porque tem produtor que faz um processo chamado de solarização de solo, que é ele passa um trator, e aí esse trator ele tem uma grade que vai mais ou menos ali a 80, 70 centímetros abaixo. Furando, né? Isso. E aí o que é que ele faz ali? Ele na cabeça dele, ele controla nematóide. E realmente a população de nematóide baixa. Só que quando ele vai nas camadas mais profundas de solo, ele traz também micro-organismos benéficos, bons, e mata todo mundo. Então, eu diria que o custo é mais alto do que o benefício. Agora, qual é assim, se você fosse elencar uma atitude para o produtor reduzir, qual seria essa principal atitude em relação a nematóides? Matéria orgânica. Matéria orgânica? Matéria orgânica. Não adianta, Toninho, nós hoje temos no mercado, se você... os vendedores de foliar falam assim, que se balançar uma árvore, cai 100 vendedor de foliar. Aqui no Brasil inteiro, a gente tá assim, se balançar uma árvore, cai 500 nematicida. E aí o produtor bota nematicida, Se você não faz uma estruturação de solo, se você não tem matéria orgânica, não adianta usar a melhor ferramenta. Tem que ter matéria orgânica. Rapaz, isso é uma coisa que, inclusive, B, não tem aquela uva que a gente viu? A da ponta faltou um pouco de matéria orgânica e tudo, em coisas de um mês e pouco que a gente acabou negligenciando e não colocou, você já viu uma grande diferença em relação ao que ela produzia, o que ela avançou em relação à área, né? E aí você começa a entender que a agricultura não é um bicho tão simples quando muita gente acredita. Não que é só botar ali no pé e vai dar certo e vamos embora, né? Não é. Além da crise que a gente teve aqui a partir dos anos 2000 da goiaba, no Brasil teve uma crise muito grande também em relação ao dermatóide na soja. Você poderia estar explicando e contextualizando um pouco como é que foi essa crise do dermatóide e por que ocorreu e quais eram as atitudes que deveriam ter sido ocorridas para prevenir? Pronto. Na soja, a gente tem várias características. Uma delas é também não fazer rotação. Hoje, assim, o produtor de soja está sendo obrigado a fazer rotação, porque senão ele não produz. Mas todos os nematóides que nós temos aqui no Brasil, eles são nativos, com exceção do nematóide do cisto, da soja, que ele é exótico, ele foi oriundo dos Estados Unidos. Então, hoje, o maior problema da soja tem sido o nematóide de cisto, o Heterodera glycines, e o nematóide de galha. Tá? Existem outros, mas esses estão no topo. Então, por ser um nematóide também de uma agressividade, de uma reprodução muito alta, ele hoje é o maior gargalo do produtor de soja. Ainda, a gente tem, por exemplo, já há vários anos, empresas de semente que trabalham com materiais resistentes, mas a variedade de soja que vai para o campo com resistência a cisto, ela fica ali 4, 5 anos e ele vai lá e quebra. Então, a genética cai. A gente costuma falar que a genética cai. Então, no caso, você fica passando 4, 5 anos ali e logo o tempo o dermatóide ele se adapta para lascar a soja. Exatamente. Então, assim, o produtor de soja, ele planta sabendo exatamente quanto que ele vai perder para o nematóide. Nossa. Ele já sabe, ele já planta sabendo. E aquele que não maneja, que não faz o negócio como tem que ser, ele é praticamente 100%. Entendi. Doutora, existe algum mito que é de praxe, que você escuta todo mundo ouvindo e você gostaria de quebrar esse mito? Tem muitos. Por exemplo, todo mundo acha que nematóide é tudo igual e não é.
Ah, eu tenho um nematóide aqui, eu tenho um nematóide da goiabeira. O produtor sempre fala, tem um nematóide da goiabeira. Não é. Então, às vezes, todas as análises que eu fiz aqui, né, e a gente fez muita análise, principalmente de uva, a gente encontra 4, 5 espécies diferentes de nematóide. Então, existem muitas... o principal mito deles... quando eu te falei da solarização de solo. Eu botei o solo aqui, mexi, revolvi, e matei todo mundo. Não mata, porque o nematóide ele tem o ovo, que é a estrutura de resistência dele. Então, o verme, ele realmente morre, mas o ovo permanece no solo por 5, 10, 15 anos. Ixi, Maria. E aí ele fica ali no estado de dormência e ele só vai eclodir, aquele verme só vai sair de dentro do ovo quando entrar umidade e entrar uma cultura que ele se alimente. Então, não elimina. Essa é uma técnica que é muito utilizada pelos produtores e eles acham realmente que vão ali eliminar, mas na realidade não elimina. Achei interessante isso, que muitas vezes a gente acha que o que todo mundo escuta, que é conhecimento antigo, é o que resolve, né? Inclusive, o que você está falando aí, eu só estou pensando no meu pai. Eu confesso que meu pai tem isso. Mexe aí que é para deixar o solo, para as raízes penetrar mais, que aí faz sentido, mas ele disse que também é bom para a planta, para o solo respirar Isso. e deixar com que a planta cresça mais rápido. Isso. Tem uma certa verdade, mas também não é tão verdade assim, né? No caso de uva, que é um procedimento que você chama de subsolagem, Subsolador. subsolador, aí já é uma técnica que é só nossa, né? Aqui eu tô falando de mexer o solo para plantar cebola, para plantar melão. Nesse caso aí, é bom. O único cuidado que você tem que ter nesse caso em específico é em utilizar um cicatrizante. Por quê? Porque você corta as raízes. Então, a partir do momento que você corta as raízes, os fungos que tem ali no solo, eles vão ter uma maior facilidade de entrar na planta. Mas imagine que você está ali com aquele solo compactado, duro. Então, realmente, a planta ela não vai crescer. Sim. Ela não tem para onde expandir a raiz. E se a planta ela não forma raiz, ela não produz. Então, nesse caso específico, sim. Mas com cuidados com esse corte nas raízes. Como eu falo, a agricultura nem é muitas vezes preto no branco, né? Então, assim, às vezes o que é o bom, o que é o melhor para um, não é para outro. Não é para outro. Assim como também a água. Então, a água, muita gente acha que as plantas tem que irrigar, tem que botar água. Muitas vezes não é só a água, né? Não é só água água. demais mata. Exatamente. Tanto mata quanto um erro pequeno ali, que nem vai matar a planta, ele vai favorecer a uma doença. Sim. A gente tem aqui algumas doenças, por exemplo, que ocorrem aqui na videira, que são doenças fúngicas, os complexos, que é um complexo dos fungos aí, cilindrocarpo, que só acontece por erros de irrigação. Se tivesse o controle de irrigação, não afetava. Então, às vezes nem mata a planta, mas acaba... Prejudica bastante, né? Predispõe ao micro-organismo que está ali se desenvolver e causar problema. Deu para ver que a questão dos nematóides é bom, mas é ruim, depende do contexto da situação. Isso. Agora, como é que você faz essas análises de solos para nematóides e como é que existe essa classificação? Porque, como você falou, é menor do que um fio de cabelo, né? A espessura deles. Então, como é que funciona essas análises no laboratório que você tem aqui na região? Então, Toninho, essa análise é o que a gente chama de taxonomia de nematóides. Então, a gente são profissionais que realmente... Por isso que a gente é um braço da fitopatologia, a nematologia, porque são profissionais que são dedicados exatamente a isso, só a estudo de nematóides, que foi na área na qual eu me especializei. E aí, esses nematóides nós trazemos para o laboratório o solo, trazemos para o laboratório as raízes e fazemos um processo de extração, né, dos nematóides do solo e das raízes. E esse processo de extração nos dá só uma água, uma solução de água com eles dentro. A partir daí, a gente vai para a microscopia. E aí, como é que eu vou fazer essas contagens e identificar? Eu vou através das partes do corpo dele. Então, cada nematóide tem estruturas específicas, tem formas específicas, e aí eu levo para o microscópio e vou avaliar cada partezinha do corpo dele.
Então, todo mundo acha que ser nematologista é fácil, mas não é não. Dá uma trabalheira grande, Dá né? uma trabalheira grande. Então, assim, é uma área que a gente tem pouquíssimos profissionais no país, porque muita gente acha muito chato fazer isso. A realidade é essa, muita gente acha muito chato. Eu, particularmente, me apaixonei pela área desde quando eu conheci pela primeira vez. E não é à toa que eu fiquei nela. Mas é isso, é você olhar amostra por amostra e olhar o que é que tem ali dentro. Muitas vezes a gente encontra 3, 4 espécies diferentes numa mesma amostra. Então, vai mesmo do profissional. A gente tem muitos laboratórios no país que realmente não tem o profissional, que acaba liberando um resultado que não é o que ocorre no campo pro produtor. Porque, assim, qual que é a importância de se ter um nematologista que faça essa análise, que faça a orientação? Na orientação da consultoria, o produtor ele consegue ser mais assertivo no manejo, porque a gente sabe ali a fisiologia do bicho no campo, consegue ir bem como um amigo meu fala, consegue ir na jugular. Mas no laboratório também isso é extremamente importante, porque a análise ela não é feita por fazer, a análise é feita para a gente liberar um laudo para o produtor e dar um panorama da área dele, porque ele quer saber o quê? Ele quer saber o quanto de prejuízo ele vai ter. Então, por isso que isso tem que ser feito com muita responsabilidade. E aí eu tenho essa alegria de ter começado esse trabalho aqui no Vale, né? Você é pioneira, né? 2021. Imagina que seja muito desafiador para você. Muito desafiador, porque o produtor aqui na região, ele não sabia nem o que era uma análise nematológica. Assim, hoje eu já escutei de alguns produtores que vou fazer análise de solo para quê? Vou gastar à toa, ou análise de foliar. Então são duas áreas, tanto a parte de solo quanto a parte de folha, que são análises mais tradicionais, mas assim ainda a gente tem uma trava dos produtores para estarem fazendo isso. Imagino que para você ainda é uma barreira também disso. Isso. Agora, qual é o valor hoje de uma análise? É variável, é fixo? Como é que funciona? É fixo. Hoje uma análise nematológica, como eu te falei, ela é composta de 2 materiais, o solo e a raiz. Cada um deles, e aí a gente chama análise completa, o solo e a raiz junto, é R$120. 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 Então, assim, analisar tanto o nematóide quanto as outras análises, né? O que que eu defendo muito hoje para o produtor? Eu me coloco muito no lugar do produtor. Então, você precisa analisar o que faz sentido. Então, hoje a gente tem análises de tudo. Mas o que é que realmente faz sentido? O que é que ajusta meu processo? O que é que me faz não ter prejuízo? E existe hoje uma coisa que me incomoda muito, até como empresária dentro desse meio, é você, por exemplo, como que isso é entregue aos produtores. Eu faço uma análise de folha, entrego um laudo. Faço análise física do solo, química do solo, entrego um laudo. Faço análise nematológica, entrego um laudo. Então, vira uma bagunça na cabeça do produtor, porque ele tem laudo daqui, laudo dali. Então, eu acho que a gente precisa trabalhar no futuro com a junção desses dados. A interpretação. Isso. A junção desses dados para o produtor chegar numa sala, ele abrir e olhar, nossa, é isso. Compilar todos esses dados. Então, eu acho que a resistência também tem muito a ver com isso. Porque muitas vezes, por exemplo, uma análise nematológica, o produtor não sabe. Ele não sabe interpretar. Eu acho que o principal ponto que eu vejo hoje é essa interpretação. Eu olhar, ver aquele laudo e dizer, beleza, o que é que eu ver isso vai me trazer? Ou de prejuízo ou de lucro. Exatamente. Então, acho que hoje é trazer esse papel, né? Esse é um ponto que nós nos preocupamos muito. Eu encerrei uma parceria no laboratório há 2 anos e fiquei um tempo trabalhando só na consultoria e agora a gente está retomando o laboratório novamente, junto com a minha empresa. Então, a empresa que o nome dela é Microbioma. Microbioma? Exatamente, por conta disso. E o que a gente vai trazer de novo nessa análise? A gente vai dizer para o produtor qual o nível de risco que ele tem naquela área, através dos nematóides que ele tem e da cultura que ele vai plantar. Então, tudo isso que a gente falou aqui, da gente fazer essa comparação, essa correlação do que tem no solo com a cultura, o produtor ele já vai receber isso, vai dizer, o teu nível aqui é alto, você precisa tomar as medidas assim.
Então não vai ser só um laudo, mas vai ter uma orientação. Uma orientação. Que não quer dizer que ali é 100%, mas ali é um caminho para caminho. começar a ir. Exatamente. Bacana. Exatamente. Doutora, puxando para os nossos finalmente, aqui no Labuta a gente tem um quadro no final do episódio que a gente quer entender das pessoas o que é a Labuta para ela. Não Labuta no nome Labuta Podcast, mas sim um nome Labuta na expressão do dia a dia, do seu trabalho do dia a dia. Então, o que seria Labuta? Aí, doutora, a pergunta seria, o que seria Labuta para você? O que seria Labuta para mim? Rapaz, eu poderia dizer que é ir pro sol quente, né? Mas não é não, porque eu gosto de campo demais. Caramba, Labuta... Labuta no sentido de desafio, né? Isso. Quer dizer, pode ser, né? Labuta é desafio. Labuta, trabalhar é desafiador. Seria isso pra você? Eu acho que hoje, assim, o desafio, a labuta mesmo, no sentido é realmente trazer essa mensagem do solo, sabe? De mostrar mesmo pro produtor, porque querendo ou não, nosso trabalho, né, ele é pautado no produtor. O sucesso do produtor, o nosso sucesso depende do sucesso do produtor. Sim, sim. É o produtor que carrega toda essa cadeia. E assim, hoje, a gente que trabalha com o mundo invisível, eu costumo falar isso, os micro-organismos, os próprios nematóides, a gente tem esse desafio. A gente poderia dizer que essa labuta de fazer realmente o produtor entender que o que ele tem de mais precioso, que ele precisa cuidar, é o solo. Eu acho que o caminho seria por aí. Então, mas é uma labuta boa que a gente está construindo aos poucos. Sim, sim. E eu desejo todas as sortes para você, tá certo? Muito Agora, para quem queira encontrar sua empresa para fazer uma análise de solo, ou então lhe contratar, tirar alguma dúvida, alguma consultoria, como é que pode estar lhe encontrando? Tá. Nosso laboratório vai funcionar na Areia Branca, mas a inauguração está prevista ainda para fevereiro. Mas o produtor e as pessoas interessadas podem estar entrando no meu Instagram, que é um Instagram que tem muita coisa, muita informação técnica. É o @doutorapatricia. doutora.patricia_nematologia, nematologista, ou pelo 87-8154-7421. Tá? A gente pode estar depois colocando o QR Code aqui, né, Paulo? Pode ser? Pronto. Aí a gente pega e tal, vai estar compartilhando, tá certo? Perfeito. E antes de finalizar o episódio, preciso agradecer aos nossos patrocinadores, que sem eles não estaremos aqui. Se você está querendo gravar um podcast ou algum conteúdo profissional de alta qualidade, entre em contato com a Nexus Studios. O nosso QR Code vai estar aparecendo na tela. Agora, se você é empresário ou está na sua casa e não quer dor de cabeça com os BO que pode acontecer, entre em contato com a Dalmi Seguros. É melhor ser prevenido do que remediar, né, rapaz? Entre em contato com a Dalmi e faça sua cotação. Agora, se vocês estão com algum problema na área de gestão e controle dos seus resíduos sólidos, entre em contato com a Rexível. Eles têm as melhores condições para atender vocês e seja qualquer tipo de resíduos. Eles estão licenciados e prontos para atender. Agora, se você está precisando de algum produto na área ambiental mais específico, seja para a sua agroindústria, seja para a sua área de atuação e licenciamento, entre em contato com a EBS Bioengenharia. A gente está especializado para atender as demandas da sua agroindústria, tá certo? Doutora, muito obrigado. Espero que tenha gostado de estar participando aqui do Labuta Podcast. E vocês que ficaram até aqui, não deixa de seguir a gente no YouTube, ativar o nosso sininho e também seguir o trabalho da doutora para estar informado sobre essas informações. Também compartilhe com seu amigo produtor que esse papo vai ser extremamente importante para ele. Um forte abraço, muito obrigado, doutora. Se Deus quiser, até semana que vem. Até a próxima e vocês de casa até semana que vem.